Seja bem-vindo à minha segunda aula sobre produção de conteúdo e hoje eu vou falar sobre engajamento. Isso aí, quem não quer saber sobre engajamento, né? Até quem não quer vender nada na internet quer saber sobre engajamento. Só te lembrando que esse tabletzinho está aqui do lado, por quê? Porque eu anotei todos os pontos e esses pontos são para me guiar e nortear para que eu consiga construir uma linha de raciocínio, não me perca e nem fique contextualizando demais. Então, quando eu olhar para cá, quer dizer só que eu estou vendo quais são os pontos que eu anotei para a nossa aulinha. Então assim, hoje a nossa aula é sobre engajamento. Quero te dizer também que essa aula vai ser um pouco mais curta. Eu acho, não treinei nem ensaiei, então eu acho que ela vai ser um pouco mais curta. Outra coisa importante que você deve lembrar é, o que eu vou te ensinar aqui hoje é uma coisa prática, é uma coisa muito prática mesmo. Eu vou contextualizar brevemente para você entender o conceito. Como eu te falei na aula 1, você tem que entender conceito e fundamento. Depois que entender fundamento, você vai para a prática. Hoje ela vai ser prática também. Então assim, aqui depois dessa aula você vai conseguir sair fazendo o que eu vou te ensinar na prática, sem precisar de gastar mais dinheiro, contratar a equipe, fazer um curso profissionalizante, ler um livro a mais. Não, depois dessa aula você vai conseguir fazer tudo que eu te ensinei aqui e você vai ver, como eu sempre digo, uma coisa que é clássica minha é dizer, eu só vou te ensinar o óbvio. Se você veio aqui achando que eu vou te ensinar um super macete, achando que vai ter abrir a caixa preta, mentira, não vai ter nada disso, vai ter o óbvio, só que o óbvio que você não está fazendo muito provavelmente. E também me arrisco a dizer que a grande maioria, hoje eu li uma estatística que 77% das empresas no mundo não fazem o óbvio, que é produzir um conteúdo de qualidade. Então é isso que você vai sair daqui sabendo fazer, conteúdos que engajam efetivamente e sem você ter que fazer loucuras aí, você vai fazer isso na prática. Então vamos lá, uma coisa que eu anotei aqui que é muito importante te falar primeiro. O que é o famoso algoritmo do Instagram que todo mundo fala, todo mundo às vezes tem medo dele, etc. O que o algoritmo faz? Ele precisa que você passe mais tempo dentro da plataforma dele para vender sua audiência para as empresas. As empresas que no caso pode ser eu, compro muita mídia. Então as empresas precisam comprar sua audiência. Ela precisa que você passe mais tempo lá dentro. Se ela precisa que você passe mais tempo lá dentro, automaticamente o que ele faz? Coloca na sua frente os melhores conteúdos e tira da sua frente os piores conteúdos. Isso é uma coisa óbvia. Como é que você vai passar mais tempo dentro do Instagram se só aparece merda pra você? Você não vai continuar lá. Então o Instagram faz o quê? Tenta limpar ao máximo o conteúdo que ele define que é ruim e deixar mais tempo na sua frente o conteúdo que ele fala que é bom. E como que o próprio Instagram, o algoritmo, ele entende o que é bom ou ruim? Engajamento. E engajamento nada mais é do que engajamento. Então assim, essa aula foi feita para você entender como fazer posts ou publicações que engajam de verdade. Então assim, depois dessa aula, depois que você assistir isso aqui, posta lá uns trem, vê se tá engajando, me marca e fala, Lucas, deu certo essa porra que você me contou. Porque o que eu tô te falando aqui e vai dar certo, eu tenho certeza disso. Então assim, outra coisa importante, tá? Eu coloquei importante 1 e importante 2, são só esses dois, mas é bem importante você saber. Métricas de engajamento. Ah, estamos falando de engajamento, o que é essa porra? Primeira coisa é, separe na sua cabeça dois tipos de métricas. Engajamento, que são métricas frias. Eu coloquei nome de fria, você pode ver outros nomes na internet. É tudo a mesma coisa. Métrica fria, se você está brigando por curtidazinha lá no seu Instagram, por número de seguidor, por número de visualização, isso é métrica fria, tá? Isso eu estou te falando que o próprio algoritmo entende que isso é uma métrica fria. Por quê? Mais uma vez a lógica. Às vezes eu sou seu amigão. Postei lá um puta texto, uma legenda enorme, um puta conteúdo. Às vezes você não leu nada, você nem tá interessado, mas se é meu amigão, você vai curtir. Você vai ver, porque eu sou seu amigo, mas não quer dizer que você se interessou, você engajou com aquilo. Então isso são métricas frias, seguidores, curtidas, visualizações e pode ser que eu esteja esquecendo alguma. Quais são as métricas quentes, a que você realmente deve dar valor e a que você realmente deve ir atrás para buscar? Comentário, salvos, compartilhamento, direct. Esses são pontos que, assim, é o ápice de um relacionamento com alguém. Por quê? Porque, cara, você perdeu um tempo comentando, fazendo um comentário, você salvou aquela publicação, você compartilhou com alguém, entendeu? Você mandou um direct para a pessoa. Então, o próprio algoritmo, ele tá ali programado para entender que isso é uma métrica muito mais relevante do que uma curtida, uma visualização, o número de seguidores que você tem. Então, assim, as suas publicações, ela deve ter como meta atingir essas métricas quentes, que são essas que eu citei. Se tiver na dúvida, volta a barrinha aqui do vídeo e vê de novo, para eu não ficar repetindo a mesma coisa 10 vezes. Então assim, vamos lá para nossa aulinha que eu te prometi que ia ser rápida. A primeira coisa que eu gostaria de falar
o conceito é, a gente tem que lembrar que independente de métrica, conteúdo, tráfego, copy, qualquer coisa, a gente tem sempre que lembrar que é um ser humano que está lá com o celularzinho ou o computadorzinho na mão. Ah, parece óbvio, mas como eu falei, eu sou o rei das coisas óbvias. Porque a gente procura tanto livro, tanta aula, tanto curso para ensinar várias técnicas, várias fórmulas, várias coisas, e a gente acaba esquecendo que é um ser humano lá do outro lado, cara. Então toda vez que você for criar a sua postagem, lembre-se que é um ser humano. E como é que você engaja outro ser humano? Lembrando que ele é um ser humano. Se você falar, se a sua linguagem for extremamente técnica, claro que tem audiência que gosta de linguagem técnica, mas se você falar com aquela linguagem muito chata, muito técnica, e às vezes a pessoa não engaja, por quê? Porque você lembrou muito que você tinha que fazer um conteúdo técnico, mas esqueceu que era um ser humano que estava lendo. Então assim, lembre-se que é um ser humano que está lá. Outra coisa, pedir não é feio. Não é feio. Ao final de toda a aula minha que você assistir aqui, eu espero que você esteja em todas as minhas aulas, você vai ver que eu vou te pedir. Invariavelmente eu vou te pedir, mas eu vou te pedir só o que for realmente bom. Eu vou te falar, cara, se essa aula foi boa, se de fato gerou valor pra você, te ensinei alguma coisa, transformei em você alguma coisa, compartilha, divulga, salva, posta no seu stories que você tá assistindo agora, porque eu não tenho vergonha de te pedir, porque eu tô aqui dando o meu melhor, eu tô aqui te ensinando uma coisa que eu fiz na prática e deu certo pra minha vida toda. Então eu tô te ensinando uma coisa de valor. Não é feio eu te pedir pra que retribua isso de alguma forma. Então quando você sentar na sua cadeirinha de produtor de conteúdo, seja o que for, seja você dono de uma loja, dono de uma lojinha que começou ontem, uma puta loja enorme, ou seja você um marqueteiro que quer fazer marketing para outras empresas, cara, pedir não é feio. Não tem problema você pedir um comentário, você pedir para compartilhar, para salvar a publicação, só que faça isso de maneira inteligente. Não necessariamente você tem que fazer sempre esse pedido, sempre pedir alguma coisa. Então assim, isso é o que a gente caracteriza, que talvez você já tenha escutado muito na internet, que é um CTA, que é a famosa chamada para ação. Como eu falei, que se você esqueceu o linguajar técnico, tudo é óbvio. Você tem que fazer um pedido para uma ação, para as pessoas tomarem uma ação. Se você ficar sempre dependendo da dedução delas, não vai dar certo. E como eu te falei, coloca lá, anota lá, toda vez que você for, aqui ó, nem tava no meu escopo, aqui vai uma dica quente. Toda vez que você for produzir um conteúdo, seja ele qual for, mínimo ou máximo, coloca na sua frente quais são as métricas quentes, quais são as frias. Produza o seu conteúdo olhando mesmo. Escreve num papel ou imprime, cola na tua frente, olha para a métrica quente e fala, eu preciso buscar esse tipo de interação e engajamento com a minha postagem. Vou produzir conteúdo assim. Então assim, a chamada para ação, o famoso CTA, ele é muito importante e você não tem que ter vergonha disso acontecer, você tem que pedir mesmo. Outra coisa que é até um mito é a questão da legenda. A legenda das suas postagens. Existe uma máxima na copy que não existe texto grande nem texto pequeno. O que existe é texto ruim e texto bom. Então, se sua legenda tiver 2 linhas e for um texto de merda, 2 linhas já é grande demais. Agora, se for um puta texto bom e tiver 30 linhas, é um puta texto bom, a pessoa vai ler. Por que eu tô te contando isso? Use a legenda como uma forma de engajamento. Lá para baixo, um pouquinho mais para frente da nossa aula, eu vou te colocar mais tecnicamente, eu vou te falar quais tipos de conteúdo que engaja, quais são eles tecnicamente. Mas antes eu estou te falando de conceito e fundamento, que é o meu jeito de ensinar. Primeiro eu te falo fundamento, porque às vezes você pode ignorar todo o passo a passo que eu te der, sabendo o fundamento você faz o que você quiser, só não foge do fundamento. Então o fundamento é esse, entender, legenda. Eu vejo pouquíssimas pessoas abusando da legenda. E assim, quando eu mesmo vou pesquisar conteúdo, eu gosto de ler a legenda. Por que não fazem? Porque criou-se esse mito de que não pode ter uma legenda grande. Isso é uma puta mentira. O que não pode ter uma legenda ruim. Se a sua legenda for boa, faça ela grande, coloque um CTA no final. Qual que pra mim, aqui já vai uma sacadaça, tá? Isso, como eu te falei, são coisas práticas para você sair dessa aula e aplicar hoje ainda no seu negócio. Para mim, termine sempre. Sempre quer dizer que é uma obrigação? Não, do meu jeito de pensar, sim. Se você precisa de um CTA, precisa engajar, como eu te falei, preciso de comentário, curtidas e salvos. Eu sempre gosto de terminar as legendas das postagens das pessoas que eu lanço ou que eu me envolvo, ou das minhas, com uma pergunta. Pergunte. Pode ser que no início, eu comecei ontem, Lucas, todo mundo vai responder? Não. As pessoas normalmente têm vergonha de responder seu post, mas quando vê 1, 2, 5 pessoas respondendo, elas tendem a responder mais. Isso só vai acontecer com consistência, quando você postar cada vez mais. Então assim, na minha opinião, um puta ponto-chave forte para você conseguir engajamento termine as suas legendas com perguntas. Faça perguntas no final. Se eu fizesse uma postagem de uma ferramenta específica de edição de vídeo,
Eu ia falar, você já usou? Deixa aqui seu comentário. Ou você conhece alguma ferramenta melhor? Deixa aqui seu comentário. Você já usava ela antes? Deixa aqui no comentário. Induza a pessoa, o famosinho CTA, induza a pessoa que ela engaje com você. Não espere que ela faça isso por vontade própria. Agora vamos lá, eu falei a questão das legendas também, já abrindo aqui um gap para eu falar de uma coisa muito importante às vezes a gente procura também várias maneiras, assim, como eu te falei, foge do óbvio. A pessoa tá fugindo do óbvio, tá querendo pensar fora da caixinha, procura várias maneiras. Eu preciso fazer um puta design muito fodido, muito bom lá no meu stories, eu preciso fazer um post com uma foto incrível, uma iluminação profissional. Não é nada disso, cara. O próprio Instagram ele te dá inúmeras ferramentas que eu vou citá-las e dar exemplos aqui agora. Por exemplo, qual que é a melhor coisa? Assim, o feed do Instagram, eu bato muito na tecla do Instagram porque eu acredito que hoje é meio que um senso comum. Muitas pessoas estão no YouTube, muitas também não. Muitas pessoas anunciam no Google, mas muitas não. Mas quase todo mundo está lá no Instagram. Então eu vou usar ele como base, mas como eu te falei, conheça o fundamento que você vai aplicar onde você quiser. O próprio Instagram, ele te dá milhões de ferramentas de engajamento. Quais são essas milhões de ferramentas de engajamento? Hoje o feed ele é uma postagem muito boa. Só que o Stories, para mim, ele é uma puta ferramenta feita para engajamento. Você sabe do que eu tô te falando, por quê? Olha você, seu hábito diário. Você consome uma coisa no feed, consome uma coisa no Stories. Você concorda comigo que o Stories é muito mais pessoal, te dá muito mais oportunidade de engajar, de trocar ideia? Quais são essas ideias? Por exemplo, caixinha de pergunta, eu uso muito. Caixinha de pergunta é o quê? Cara, pergunta lá. Conversa com a sua audiência, conversa com eles, fala, cara, qual que é a sua dúvida de um determinado... Eu falo sobre produção de conteúdo, vou abrir lá minha caixinha. Qual a sua dúvida sobre produção de conteúdo? Chega pra mim diversas perguntas que a minha audiência quer ouvir. Se aquilo ali a minha audiência quer ouvir, é um conteúdo mais puro e de maior valor possível, porque é a minha audiência que tá falando. Então é o seguinte, o que o Instagram vai ver? Porra, várias pessoas perguntaram dos stories dele, estão engajando, interagindo com os stories dele. Usei a caixinha de pergunta, não busquei nada fora do óbvio, nada, uma ideia mirabolante. Não, tava lá já. Caixinha de pergunta, fui lá e perguntei. Outra coisa que você pode fazer com a caixinha de pergunta, peça dicas. Por exemplo, eu tô aqui gravando uma aula no YouTube, especificamente pro YouTube. Como que eu determino os temas da minha cabeça? Se eu abrisse agora lá no meu Instagram uma caixinha de pergunta, cara, vou gravar mais aulas para o YouTube, me indique algum tema bom? Você ia lá na minha caixinha lá responder, pô, fala sobre tal parada, fala sobre fotografia, fala sobre maneiras de escrever legendas. Então assim, é uma outra maneira. Como eu te falei, você acha que o Instagram tem alguém além do que você está falando para mim? Não. O que ele está determinando ele abriu uma caixinha de pergunta e 100 pessoas perguntaram para ele naquela caixinha. Isso é um conteúdo de valor, é um conteúdo relevante, porque isso é engajamento. Você está engajando com algo que eu estou fazendo com você. Volto a te dizer, pensa que é uma outra pessoa que está do outro lado mexendo no celular ou mexendo no computador. Só daí você já vai produzir conteúdos pensando como que você vai engajar um ser humano. Não é engajar o algoritmo, engajar a plataforma, não, é engajar um ser humano. Desse jeito, cara, preciso gravar minha aula, eu preciso gravar a aula da semana que vem. Você pode me ajudar? Se você puder me ajudar, cara, me dá uma dica do que eu poderia falar que ajudaria muito a sua empresa, ajudaria muito você. Cara, eu tô te pedindo, não é feio, como eu te falei. E outra coisa, é uma ferramenta que já tá lá, caixinha de pergunta. Você vai me perguntar, além de eu resolver um problema que eu tinha, que é achar um tema para a próxima aula, o Instagram tá entendendo que ele abre uma caixinha de pergunta e tem gente perguntando. Está engajando, eu vou entregar mais. Por quê? Eu preciso entregar o que é bom. É isso que ele faz. Outra coisa muito interessante, cara, enquete. Você já fez enquete? Você tá fazendo enquete com frequência? Tô te falando isso, mas nem eu faço também, tá? Só que é uma puta ferramenta boa e já tá lá. Você não precisa baixar um aplicativo, gastar dinheiro, nada. Faça enquete. Como é que você pode fazer uma enquete? Primeiro, como eu te falei, não custa nada e ainda norteia muito bem suas tomadas de decisão. E outra coisa que você tem sempre que lembrar, se colocando, até se coloca no lugar do consumidor. Cara, a gente gosta de interagir. O que falta é você impulsionar a pessoa a interagir. Por que a pessoa gosta de interagir? Ela gosta de ser ouvida, ela gosta de se sentir importante, ela gosta de participar da sua tomada de decisão. Pega uma pessoa que você admira e pronto, vou dar um ótimo exemplo que se encaixa no meu caso. Eu sou fanático por futebol e a pessoa que eu mais amo no mundo do futebol é o Cristiano Ronaldo. Cara, imagina esse cara pergunta pra mim como que ele deve bater uma falta na final da Champions League. Pô, eu vou me sentir o cara mais importante do mundo. Pensa isso com a sua audiência. Ah, Lucas, eu tenho 10 seguidores. Cara, os seus 10 seguidores querem se sentir importantes. Então, assim, faça com que ele se sinta importante. Então, assim, ele tem que ver que ele tem voz com você, que a opinião dele importa pra você.
Então faça enquete. Então assim, testes. Você já viu aqueles testes lá que tem na própria ferramenta do Instagram lá? Por exemplo, eu até separei um exemplo aqui, por exemplo, que eu poderia fazer. Se eu fizesse um teste hoje lá, aquele teste é quando você coloca múltipla escolha e tem uma certa e uma errada. E eu poderia colocar no meu exemplo, qual é o jeito certo de produzir conteúdo? A, o conteúdo que eu gosto. B, o conteúdo que o meu concorrente está fazendo. C, vender em toda oportunidade que eu tenho. Ou D, o conteúdo que minha audiência está procurando. Cara, se eu colocasse essa enquete lá, esse testezinho lá para você participar, olha como isso é interessante. Eu tô gerando com você aqui uma interação. Eu tô te dando, a única oportunidade que eu tô te dando não é ler uma coisa no meu stories, é tomar uma ação do meu stories. Como eu te falei, o Instagram não tá lá lendo o que você tá colocando, nem nada. Ele tá julgando o que você tá fazendo e quem tá interagindo. Então se você faz um teste desse, uma enquete dessas, pessoas estão interagindo, o Instagram tá entregando mais. Então assim, como eu te falei, o Instagram, o Stories, ele é muito dinâmico. Use e abuse da sua audiência lá, coloca o que você quiser, mas sempre produza conteúdo pensando que é uma pessoa e pensando que você tem que engajar ela. Então assim, eu te dei exemplo dessas ferramentas que tem lá no próprio Stories, mas assim, tem a barrinha lá de responder Stories. Nada te custa também criar um conteúdo pensando em, no final desse conteúdo do Stories, pedir, responda esse Stories com não sei o que. Então assim, esse responda o Stories já é uma chamada para ação e também já é uma maneira que você está induzindo a sua audiência a engajar com você, a fazer essa interação com um post seu. Então assim, além disso também, ainda bem que eu coloco esses pontos aqui, até para eu me lembrar, tem conteúdo que você incentiva a pessoa a compartilhar com um amigo seu. É que nem eu te peço no final desse vídeo aqui, cara, tem alguém que você acha que poderia mudar a vida dela esse conteúdo? Sei lá, você conhece uma amiga que acabou de abrir, eu estou usando esse exemplo porque acontece muito comigo, eu conheço uma amiga que acabou de abrir uma loja de acessórios na internet, uma loja de roupas na internet. Se esse conteúdo aqui for ajudar ela, compartilha com ela. O que te custa? O que custa eu te pedir isso? O que custa para você se você vai ajudar alguém? Então assim, faça isso você também, peça que as pessoas compartilhem o seu conteúdo. Agora, como eu te falei, uma coisa prática, né? Como eu gosto de dizer, fundamento antes de passo a passo. Te dei o fundamento, agora vamos para o passo a passo e eu vou te falar quais são alguns conteúdos que mais engajam, na minha opinião. Como você sabe, dei o REC na câmera, estou voltando à minha linha de raciocínio, onde eu vou te falar quais são os conteúdos que mais engajam. Antes de te falar quais são os conteúdos que mais engajam, eu falei aqui um pouquinho sobre fundamento e eu falei bastante disso na minha primeira aula. Se você não assistiu a minha primeira aula, volta lá e assiste. Se eu e o Campos soubermos como fazer, o link da aula vai estar aqui ou vai estar aqui no YouTube. Não sei de que lado mas vai estar por aqui. E se não tinha nada na tela e apareceu alguma coisa, é nesse lugar que você clica e assiste lá. É importante, porque como eu te falei, tudo parte de um fundamento. Tudo parte do fundamento. Eu acabei de falar sobre o fundamento em relação ao engajamento, mas na minha primeira aula eu falo sobre engajamento da internet. Então assim, volta lá e assiste a primeira aula e nessa aula aqui eu já te mostrei o fundamento. Então assim, lembre-se sempre, o que eu vou te falar daqui pra frente, na teoria, é um passo a passo, é o que você deve fazer. Só que você já lembra, do início da aula até aqui, você entendeu um pouco do fundamento. Tome suas próprias decisões. Daqui pra frente você pode achar uma merda e falar, tudo que esse bicho falou não serve pra mim. Só que se você entende o fundamento, você tem que entender que o passo a passo foi criado por alguém. E esse alguém criou esse passo a passo porque ele testou, validou, viu que funciona e te ensinou a fazer. E às vezes você tomou aquilo como verdade e só faz o que alguém já testou. Então daqui pra frente, se você quiser ignorar tudo que eu tô te falando, ignore. Mas aprenda o fundamento, teste o que você quiser, faça o que você quiser sem fugir do fundamento e veja o que funciona melhor pra você. Então, na minha opinião, os tipos de conteúdo que mais engajam. Primeiro, passo a passo, o famoso tutorial. A gente vê muito isso em maquiagem. Muita gente que entende muito de maquiagem faz muito tutorial de maquiagem. Então assim, aquilo ali é te mostrando exatamente ali como que vai fazer, etc, de maquiagem. Isso cabe no seu negócio? Faça. Isso engaja muito, como eu te falei, essa aula é sobre engajamento. Tutorial engaja bastante. Checklist. Pega um checklist de algum processo que você tenha, um checklist de algo que dá muito certo para você. Coloquei um exemplo aqui, os 5 melhores apps para criar conteúdo. Imagina um post lá no meu Instagram, eu te dizendo, olha, esses são os 5 melhores apps para criar conteúdo. Aí você arrasta para o ladinho, tem um checklist com os 5 melhores aplicativos, na minha opinião, para gerar conteúdo. Esse é um tipo de postagem que você facilmente vai salvar. Por quê? Você não vai gravar tudo de cabeça, pode ser seu caso? Pode, mas você seria uma exceção. Você não vai lembrar tudo de cabeça. E 2, quem fica no Instagram com um papelzinho e a caneta ali anotando?
Não vai, você pode perder o papel, molhar, sei lá. Então assim, você vai salvar normalmente. Normalmente você vai compartilhar com alguém, pô, meu brother precisa ver isso aqui, eu vou compartilhar. Então o meu conteúdo, o checklist é um tipo de conteúdo que as pessoas tendem a fazer isso. Outra coisa, promoção. Promoção é muito bom porque normalmente as pessoas fazem promoção assim, siga o perfil meu e da loja e marque aqui 2 amigos. Chamada para ação, você está indicando. Só que promoção você tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas parecem que só um tempo atrás só conhecia esse tipo de conteúdo. Então fazia pra caramba esse tipo de conteúdo, só promoção, promoção, promoção. Então assim, veja se cabe para você, se faz sentido para sua loja, para o seu serviço, ou para o jeito que você trabalha, para o seu produto. Veja se cabe para você, não force a barra. Não tente inventar uma promoção sem pé nem cabeça, só buscando engajamento e crescer o número de seguidor. Por quê? Porque é uma coisa ridícula de se fazer hoje em dia. Você tem milhões de ferramentas, você não precisa recorrer a esse único meio. E assim, foi feito isso pra caramba. Você vê várias promoções ridículas que não faz sentido, o cara não precisava estar fazendo. Mas eles não conhecem outros meios e agora você está conhecendo. Então, promoção ainda é muito bom, contanto que faça sentido para você, faça sentido para quem tá participando da promoção também, e sem você ser chato, ficar o tempo inteiro falando de promoção, seu feed inteiro é só promoção. Indicações. Indicações também é um ótimo conteúdo para a pessoa salvar e compartilhar. Então assim, se eu hoje fosse te falar assim, cara, assista esses 8 documentários para fazer uma puta produção de conteúdo para sua empresa, ou para produzir muito conteúdo para quem você for prestar serviço. Então assim, esses são os 3 documentários, os 3 melhores documentários na minha opinião para quem quer vender na internet. Esse é um tipo de indicação, esse é um tipo de post também que as pessoas salvam, compartilham e assim, muitas vezes até comentam, eu já assisti esse ali, gostei, eu assisti esse, não gostei. Então é um tipo de conteúdo muito bom para você, lembrando que veja se faz sentido e não force a barra também. Conteúdo técnico é muito bom. O que é um conteúdo técnico? Se eu fosse te ensinar em 5 minutos a gravar um vídeo e editar um vídeo, isso é um conteúdo técnico. Ele até parece um pouco ali com tutorial, mas nem sempre o tutorial tem essa obrigatoriedade de te ensinar bem tecnicamente como fazer. Eu vou te ensinar a gravar e editar um vídeo. Então assim, esse é um conteúdo muito bom também que as pessoas tendem a engajar com ele, salvar ele principalmente. Conteúdo prático. Qual a diferença do conteúdo técnico para o conteúdo prático? O conteúdo técnico, assim como o tutorial, eu vou te ensinar a fazer algo. Conteúdo prático, eu vou te dar algo pronto. Esse negócio de dar algo pronto é muito bom, porque a pessoa vai salvar para lembrar depois e usar depois. Exemplo disso, se eu te falasse assim, essas são as 3 hashtags mais importantes para uma postagem, e eu te entregasse essas 3 hashtags prontas, esse com certeza seria um conteúdo muito salvo, porque a pessoa quer lembrar dessas hashtags. Ia salvar, ou ia indicar para um amigo também, compartilhar. Então assim, a hashtag, por exemplo, outra coisa importante, para você assistir esse vídeo aqui, tinha uma capa lá no vídeo. Essa capa do vídeo é importante pra caramba o texto que está nessa imagem. Porque esse texto normalmente vai decidir se você vai abrir meu vídeo ou não. Você não vai pagar para ver seus 30 minutos. Você vai pagar para ver por aquela mensagem lá. Isso é o que o mercado chama de headline. Imagina se eu faço um post assim. Essas são as 10 headlines mais assistidas da internet. Isso é você entregar algo pronto. Você ia salvar porque você quer lembrar essas headlines, você ia querer ver esse tipo de conteúdo. Então assim, eu separei esse, como eu te falei, essa aula eu não queria que ela fosse tão longa, até porque eu também estou testando. Eu quero fazer aulas mais longas e aulas mais curtinhas para ver o que a minha audiência, o que você gosta de assistir. Inclusive, você pode até deixar isso no comentário, se você gosta aqui de assistir mais longo, mais curto, é uma coisa boa, porque eu estou validando o meu tipo de negócio também. Então assim, eu separei esse, existem outros, como eu te falei, enraiza o fundamento na sua cabeça e testa o que você quiser. Se você achou uma merda esses que eu te passei, descarta e faz os seus, lembrando o fundamento. Então assim, para finalizar a nossa aula, eu quero te dizer uma coisa de suma e extrema importância. Lembra também, isso é uma coisa assim, eu deixei isso pro final da aula porque eu quero que você tenha essa sacada, e não só essa sacada, mais uma vez eu vou te falar uma coisa que é puta óbvio, mas que muda o seu jogo. Você vai botar em prática agora, quando você acabar essa aula, e você vai ver que muda o seu jogo. E eu deixei pro final porque ela tem extrema importância. Cara, lembra de novo, Instagram não é feito de algoritmo, não é feito de um post bonito, uma foto bonita, a melhor cor, quantas publicações você faz por dia. Não, cara, é feito de ser humano. É feito de ser humano, é um ser humano que tá lá do outro lado. Então assim, pensa que o mesmo esforço que você está tendo para produzir conteúdo, outras pessoas ao seu redor também têm. E do mesmo jeito que você está assistindo essa aula para aprender como engajar mais, as outras pessoas também querem que o conteúdo delas engajem.
E você pode ser um ativo muito importante no conteúdo de outras pessoas. Por que eu tô te falando isso? Cara, a reciprocidade, ela existe. A tendência é que as pessoas retribuam o que você faz por elas. Ah, Lucas, o mundo é muito ruim. É, velho, mas também tem gente boa pra caramba. E elas vão retribuir pra você. Então lembra, também tem outras pessoas se esforçando demais pra fazer um conteúdo, pra melhorar o conteúdo, pra ouvir um feedback seu. Então o que eu quero te dizer com isso? Engaje outras postagens também. Veja os seus amigos que estão criando empresas, criando lojas, produzindo conteúdo nas redes sociais e não necessariamente só os seus amigos. Veja quem você admira, quem você curte, não precisa ser falso. Não gostou do conteúdo, tá tudo bem, não precisa engajar com ele. Mas você curtiu o conteúdo, você tá vendo valor naquele conteúdo, cara, salva. Compartilha com quem você acha legal. Pô, você viu lá, pô, esse conteúdo pode ser interessante pra minha prima, pro meu melhor amigo, pra minha melhor amiga, beleza, pra minha irmã. Cara, compartilha esse conteúdo, não te custa nada. Não sai caro pro seu bolso. E a sua audiência é a que a pessoa mais quer atingir. Então assim, faça você também. Salve os conteúdos que você gosta. Comente nas publicações. Cara, faz isso agora. Nesse minuto, depois desse vídeo. Comenta lá, vai lá. Vê quem são os seus 5 amigos que tem empresa. Vê os 5 últimos posts. Não precisa ser só empresa, tá? Pode ser um produtor de conteúdo, uma pessoa que quer ser uma blogueira, que tem que ser valorizada. Então assim, vê quem são as 5 pessoas que postou por último. Comenta na foto delas e em seguida, depois de comentar na foto dessas 5 outras pessoas, faz um post 15, 20, meia hora depois. Você vai ver, essas 5 pessoas vão comentar na sua postagem. Por quê? Reciprocidade, velho. Se você salvou, compartilhou, comentou, cara, acontece isso comigo. Esses dias mesmo aconteceu uma coisa super legal, um amigão meu, que, porra, eu troco muita ideia com ele, consumo muito o conteúdo dele, do nada eu acordei e fui entrar no Instagram dele, que eu gosto de ver os stories dele, do nada um post falando de mim. Cara, eu fiquei maravilhado com aquilo. E assim, é um cara que eu já sei que ele me admira, eu sei porque a gente troca muita ideia, ele sabe que eu admiro ele, mas porra, aquele gesto, pra você ter ideia, não só falando de rede social, mas foi uma parada que animou meu dia. Eu acordei e vi o meu amigo postando algo no Instagram dele que continha ali uma admiração pelo meu trabalho. Cara, eu fiquei maravilhado com isso, eu fiquei tipo, puta, mano, que felicidade. Olhei pra minha mulher e falei, caralho, amor, olha que legal, velho. O cara tá falando bem de mim aqui, falando bem do meu conteúdo. Pô, tem um esforço do caralho pra fazer, o cara tá falando bem. Cara, isso mudou meu dia pra melhor. E assim, fez com que eu tivesse muito mais engajamento nas postagens dele também. Eu falei, cara, eu gosto tanto do conteúdo dele, sempre falo com meus amigos aqui no boca a boca, mas nunca fiz uma postagem. Comento muito pouco nas coisas dele, comento pouco até pra ele ver que eu gosto do conteúdo dele. Então assim, eu passei a ter essa visão um pouco melhor, passei a interagir mais com ele. E será que sou só eu que acontece isso? Claro que não. Faz esse teste que eu te pedi agora. Pega essas 5 pessoas que postaram recentemente conteúdo, comenta lá, compartilha e posta em seguida, ver o que vai acontecer com você. Outro exercício, faz amanhã. Vai lá e faz isso que esse amigo meu fez comigo. Pega um amigo seu que você admira, que produz conteúdo, ou até faz comigo e vamos ver se eu vou ser recíproco com você. Mas não precisa ser comigo, faz com alguém que você admira. Eu espero que você me admire, né? Senão você não estaria aqui até o final do vídeo. Mas, se não for eu, pega uma pessoa que você admira aí, faz um post lá no seu stories. Fala, galera, olha aqui esse amigo meu, ele fala desse tipo de conteúdo aqui, se é relevante pra você, se você procura saber sobre isso, segue esse cara aqui que ele fala bem, eu gosto, é uma coisa que eu gosto. Vê qual vai ser a reação dele. Então eu deixei esse tema pra falar com você no final porque lembra sempre do óbvio. É outra pessoa que tá lá, é outra pessoa que tá com o celularzinho na mão e ela também quer seu like. Ela também quer seu comentário, ela também quer seu compartilhar, seu salvar. Então faça isso com as pessoas que você admira, seja íntegro e faça isso só com quem você gosta. Quem você não gosta tá tudo bem, mas quem você gosta, faça esse favorzinho para as pessoas. Bom, como eu te falei, espero que você tenha curtido isso. Esse era um conteúdo mais curto hoje porque eu estou testando fazer mais curtos e mais longos. Talvez nem tenha ficado tão curto assim, mas espero ter te gerado algum valor. E eu acredito que vou te gerar um valor porque isso é o que eu faço. Isso é o que eu vivo no dia a dia, isso são coisas que eu coloco em prática, não só comigo, mas com os experts que já lancei. Para quem não sabe lançar, é muito para quem faz lançamento de infoproduto. Então eu coloco essas coisas em práticas e dão muito certo. Então assim, espero muito que essa aula tenha transformado você, como eu te prometi lá no início. Você vai sair daqui sabendo fazer, não precisa gastar, desligando esse vídeo você vai colocar em prática e eu te garanto e quero muito seu feedback. Se você colocar em prática, volta aqui ou vai lá no meu Instagram, no meu direct ou posta no seu stories, mas me fala se deu certo e me fala o quanto deu certo, porque eu te garanto, vai dar certo, basta você fazer. Então, se isso aqui te gerou algum valor e realmente foi transformador para você, faça esse favor do meu engajamento também. E não só do meu engajamento, mas para a gente mudar mais vidas. Compartilha esse conteúdo, comenta aqui embaixo,
curte, faz o que você realmente quiser, que se isso realmente tiver gerado valor. Mas isso também é importante para mim. Então eu espero muito que você me ajude a divulgar esse conteúdo para mais gente, beleza? Espero que você tenha gostado, espero ter contribuído aí com a sua jornada dentro da internet. E se você tiver sugestões de próximas aulas também, deixa para mim e um abraço. Valeu!